Denise de Castro. A D, a gente tem discussões ótimas aqui na Hot Lab, ela vem pelo menos uma vez por semana. E eu sempre falo, gente, a gente tem que gravar essas conversas, né? Porque são muito ricas, assim. E às vezes a gente tenta ficar fazendo vídeos com tema, tudo estruturado. Eu falei, Dê, vamos gravar as nossas conversas, que elas são muito ricas. E aí, Dê, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Obrigada, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Dê, é ótimo. A gente está junto desde julho do ano passado, né? E foi interessante porque a Dê foi fazer a auditoria do sistema DRS lá em São Carlos, naquele cliente que eu falei para vocês que já está usando o DRS. E foi muito legal, porque ela entendeu muito rápido, né? E a auditoria também, você disse que fluiu bem. Foi bem tranquila, fluiu, deu para entender o sistema facilmente, foi bom, muito bom. E aí ela falou, vamos fazer, né? Eu convidei a Dê para fazer os próximos DRS, né? Porque como ela entendeu muito rápido e durante a auditoria ela conseguiu fluir melhor, eu falei, nossa, isso é muito bom, porque tem auditoria que o auditor não consegue achar, né? Exatamente onde estão as coisas. Então nós estamos construindo aí vários DRS e estamos nos DRS de método. E aí surgiu a discussão, que é o que eu quis gravar hoje, que é sobre o fluoreto. O que aconteceu? Então, porque tem alguns laboratórios que normalmente variam, né, os volumes, tanto da amostra quanto do reagente na hora da reação. Então isso é uma dúvida muito grande. E aí, validar ou não validar? A gente estava discutindo qual que é E aí, o que a gente faz nessa hora? Porque às vezes você não quer usar 50 ml de amostra, você quer usar só 10. E eu posso ou não posso fazer isso, né? Então surgiu essa discussão bacana, e aí eu já vim aqui na norma, eu falei, não, calma, porque não é porque é volume, né, que não precisa validar. Então não tem essa explicação única, assim, eu só mudei o volume. Gente, para quem não está situado, a gente é muito mais especializada na área de análises de água. Então nós estamos falando da parte do fluoreto, fala o método para mim estar com o standard aberto aí. Assim. E aí a gente está falando da parte do fluoreto, não o que faz por eletrodo, tá? O que faz no espectro, o chamado SPADS, é o 4500F, né, de fluoreto. FD, método D, do fluoreto. Então a gente está falando desse método, tá? E aí é uma reação colorimétrica, você põe a amostra e põe esse reagente. A maioria dos laboratórios já compra o reagente combinado pronto, né? Que é o SPADNIS e o zirconil. Isso, as pessoas já compram pronto e colocam. Tem laboratórios que ainda fazem, mas aqui a gente está falando dessa proporção. De todo jeito, se a pessoa preparar, depois ela mesma vai já colocar esse conjunto de reagentes, que é o SPADNIS. Eu sempre falo SPADNIS, mas é SPADNIS. Já ouvi várias pessoas falarem SPADNIS, também. Enfim, vocês estão vendo. E aí, a questão é validar ou não validar. Bom, eu estou indo no item 7.2.2.2, que diz assim: quando forem feitas alterações em métodos validados, que é o caso, então é o método do standard validado, deve ser determinada a influência dessas mudanças e, quando estas afetarem a validação original, deve ser realizada uma nova validação do método. Então, a pergunta que fica é: essa alteração de volume que os laboratórios tentam fazer, porque vai no original 10 ml, 50 de amostra, então já influencia a amostragem, você tem que pegar mais amostra. Isso. E 10 de SPADNIS. E o que a maioria dos laboratórios fazem? 10 de amostra, então eles reduzem para 1/5 e colocam 2 ml de SPADNIS. Então a questão que fica aqui no item 7.2.2.2 é: essa alteração leva a gente a precisar validar? Aí a gente estava discutindo, porque assim, não é porque é volume que não precisa validar. Então, no caso desse de fluoreto, a gente concordou, não é? Né? Concordamos? Sim, concordamos. Não, pode discordar também. Sim, não, nesse caso concordamos. Nesse caso, que a gente discorda bastante, mas nesse caso a gente concordou. Então, nessa questão do fluoreto, a gente concordou que não precisa fazer uma validação. Por quê? Não tem uma grande alteração, não tem um processo que vá... Você não altera a reação. Não altera a reação, não tem nada que vá prejudicar. Então, que contra-exemplo que eu utilizei aqui com a D, que a gente estava conversando? Tem casos de volume, por exemplo, sólidos, quem trabalha com
com sólidos suspensos, principalmente lodo, que as pessoas tentam economizar na amostra e fazem, em vez de usar 100 ml de amostra, usam 50 ml de amostra, por exemplo. Não, nesses casos, a minha experiência é que não é a mesma coisa. Por quê? Tem um processo físico depois, que é a secagem dessa amostra. E a superfície, a área superficial da cápsula, ela não vai, essa diferença quando você troca de 100 para 50, você não mudou proporcionalmente a área da cápsula. Então, se você fosse comparar com outro laboratório que está usando a mesma amostra, mas a área superficial da cápsula dele é diferente, você vai ter diferença, porque você pode ficar uma crosta de lodo ali maior ou mais grossa e não vai secar o lodo de baixo. E aí muitas vezes você vai ter que deixar mais tempo secando, né? Então, validar essas então essa questão do tempo de secagem e no sólido, no caso sólido, fala para pesar até peso constante, mas pode acontecer de formar uma crosta de lodo, você não consegue secar no meio da amostra. Então, no caso dos sólidos lá, e principalmente quando é lodo, não dá para fazer, você vai ter que fazer. A gente considera que essa alteração afeta a validação original. Não é o caso do fluoreto. No caso do fluoreto, são reações, eles têm espaço ali dentro do frasco para reagir e não tem nada, então, que impeça essa... É uma questão proporcional e a matriz também colabora. A matriz é espetacular, a matriz colabora muito, a água colabora muito. Então, a gente considera que no caso do fluoreto pode... fazer essa variação proporcional. Essa variação proporcional, certo? Então, aí no caso, eu sugiro que quem está fazendo essa alteração... Porque tem gente que faz 10:2 e nem sabe que é a alteração do método original, tá? Então, não deixe de ler o método original, tá bom? E aí vocês vão fazer o quê? O gerente técnico, né, a pessoa responsável, vai fazer, pode ser uma ação de melhoria, pode ser em risco, ele tem que registrar isso de alguma maneira. Fazer uma justificativa, né? Uma justificativa técnica de que, primeiro, eu sei que é alteração, então não estou sendo pego de surpresa. Então eu sei que é uma alteração e por que considera que essa alteração não afeta a validação original. Cita o item 7.2.2.2 e segue a vida para o caso de fluoreto, tá? Mas não deixe de fazer ter essa evidência, porque é uma modificação de método. Porque se durante a auditoria o auditor pergunta, é uma modificação de método. E a pessoa não pensou se precisa validar ou não. A questão é pensar antes e deixar registrado antes. Muitos não se apegam, né? Já sabem que é uma coisa natural você usar a proporção, mas se porventura algum auditor te questionar, pelo menos você tem essa justificativa documentada, né? Se eu fosse auditor, eu vou questionar. Às vezes a gente... Porque eu, pelo menos, sou uma pessoa que quando eu vou fazer auditoria, eu olho muito na norma-mãe. Eu vivo com o standard aqui no meu computador e eu olho sempre aqui e comparo. Então, acontece às vezes essas coisinhas. E aí, uma outra pergunta que eu também ia fazer, aproveitar que a gente está na discussão. Vamos lá. Como que a pessoa poderia fazer vamos citando o caso dos sólidos, né? Dos sólidos. Aproveitando, o que seria ideal ela fazer, uma vez que às vezes vira e mexe, vai entrar essas matrizes complexas e ela vai ter que variar o volume, porque muitas vezes ela não vai conseguir às vezes trabalhar com 100 ml, ela vai trabalhar com 50, como você deu o exemplo. Então ela vai ter que partir para a validação. Então ela tem que fazer uma validação completa ou só mesmo nesse caso de volume e secagem, será que... eu acho que tem que fazer completa. Uma completa, né? Porque vai depender do volume, assim, você não pode esperar chegar a amostra para pensar nisso, porque se você recebeu a amostra, aí você tem que você tá lá, né? Vamos pensar em termos bem metódicos. O item 7.1, que é você saber que cliente que você vai atender e que método que você vai atender, vem antes de você receber a amostra do 7.3, né? Da amostragem e de recebimento. Então, e do 7.4 de manuseio. Então, na lógica mesmo, você não poderia ter recebido essa amostra sem ter pensado antes. Então, se você trabalha com um laboratório que é desse surpresa, que cada vez o cliente chega com um tipo de amostra, ou laboratórios que têm como coletores os clientes, o pessoal de engenharia ambiental, que sempre tem um consultor no meio, que o próprio consultor coleta umas amostras nada a ver, né? A gente pode tem outro vídeo para fazer disso.
sobre consultores que trazem amostras nada a ver pro laboratório. E aí, se você é desse tipo, você tem que pensar antes, porque para você receber, quando você recebe a amostra, o laboratório tem que ter a responsabilidade de que aquele resultado vai fazer certo. Você não pode receber uma amostra, agora eu vou ver o que eu vou fazer. Como que eu vou analisar, como eu vou coletar, né? Então tem que ter essa responsabilidade, porque o resultado é do cliente, né? Ele está pagando por aquilo. Então você não pode receber uma amostra sem ter certeza que você consegue fazer, a não ser que isso já tenha sido combinado com o cliente. Sim. Você me manda, mas eu não tenho certeza de que se vai sair com o método acreditado. Isso. Né? Porque tem laboratório acreditado que recebe a amostra que nem deveria receber e depois quer emitir o selo, né? O resultado do selo. Aí não dá. Aí fica complicado. E é esse tipo de coisa que estressa o dia a dia, né? Se o comercial faz um trabalho bom de planejar que tipo de amostra vai chegar, vai entrar, que horas essas amostras vão entrar, né? Porque tem um comercial que deixa a amostra sexta-feira, 5 da tarde, tá chegando a amostra. É aquela coisa legal. Então, são esses detalhes que vão fazer a rotina do laboratório ser mais suave. Porque essa questão de você entrar com uma amostra correndo no laboratório prejudica, né, a qualidade, não a qualidade da análise em si, mas todo o processo, né? Você corre o risco de comprometer, porque o laboratório tem que tentar cumprir aquilo ali. É mais tranquilo você planejar a amostragem, entrar antes, é melhor. Gente, eu não falei, mas a Ardê tem uma super experiência em laboratório. Quantos anos você ficou em laboratório? 15. 15 anos de laboratório! E uns 8 de gerência da qualidade. De gerente da qualidade, assim. A gente foi fazer umas amostragens juntos. A gente vai montar um curso de amostragem qualquer hora, vamos? Vamos, nossa, porque adoro. ela é ótima, ela fazia uma amostragem grávida. Uma coisa... Fazia amostragem, eu adoro fazer amostragem. Fazendo amostragem, muito legal. Fazia amostragem pesada mesmo, de poços, né? Rio. É muito legal trabalhar com ela. Eu gosto, eu gosto. A gente... grávida era mais só bebedouro, né, gente? Também não vamos, né? Também pra quê? Então, já basta o meu chefe abusava, falava pra ele. Mas tudo bem, é bom. Gente, olha, então, pra fechar, vamos fechar esse vídeo, a gente pode falar horas sobre várias coisas. Então, e sempre tomando café, lógico, claro. Os cafezeiros. Então, é isso. Então, no caso do floreto, a gente vai fechar aqui que não precisa revalidar o método, mas tem que ter uma justificativa técnica. Outra coisa que vocês podem ter dúvida, que surgiu, que eu tinha comentado com você antes que nós estávamos conversando. A questão das soluções já não é a mesma coisa. A solução você pode fazer proporcionalmente metade ou 1/3 da massa e do volume, porque você falou pra mim, lembra, que vai ser avolumado até aqui, mas sim. não tem um então processo. é a mesma. Não existe um processo, então... Sim. Isso, as soluções também, você pode fazer a divisão quando for coisa aquosa. Tá. Mas se for reagente orgânico, tem que ver a expansão. É verdade. Isso também é importante. Então esse é outro vídeo. Vamos fechar no floreto. Ela emenda um monte de assunto um atrás do outro. Adoro, Vamos fechar no floreto. Adoro conversar com essa mulher. Vamos fechar no floreto. O floreto não precisa de validação da questão do volume, mas não é sempre que vale essa questão do volume, tá? Para soluções aquosas, geralmente vale nessa questão do avolumar, ok? Maravilha. Adorei. Obrigada. Espero que tenha ajudado todo mundo. Sempre esclarece. Obrigada. É isso, gente. A gente vai tentar fazer mais cafés assim. Isso aí. Tá bom? Até. Obrigada. Tchau.